do nono ano, tudo bem? Aula de hoje nós falaremos sobre trigonometria no triângulo retângulo, ok? E o que seria essa trigonometria no triângulo retângulo? Nome complicado, nome difícil. Diferentemente da matéria de semana passada, na matéria desta semana a gente vai relacionar o lado de um triângulo retângulo com o seu ângulo interno, ok? E a partir dessa relação a gente vai definir o valor do lado ou o valor do ângulo, dependendo do que a gente está procurando. Então vamos lá? Vamos fazer essa conta? Então, gente, como diz o nome, a trigonometria do triângulo retângulo, ela só ocorre em triângulos retângulos. E como falamos na semana passada, triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Está aqui, ó, o ângulo reto aqui, ok? O triângulo retângulo, além de possuir ângulo reto, ele tem os seus lados têm nome, ok? O maior lado e sempre de frente para o ângulo reto, a gente chama de hipotenusa, que eu vou chamar só de HIP, que significa hipotenusa. Os outros dois lados a gente vai chamar de cateto. Cateto e cateto. Beleza? Vocês podem observar que eu fiz aqui dentro, ó, eu fiz um alfa e um beta, que são os respectivos ângulos internos. Ok? Não é segredo para ninguém que a soma de alfa mais beta com 90 graus é igual a 180 graus. Consequentemente, alfa mais beta é igual a 90 graus. Beleza? Mas não é disso que eu quero falar agora. A gente vai falar das relações, das razões trigonométricas, melhor dizendo. Falei relações, não. A gente vai falar das razões trigonométricas. Como é que se faz essas razões trigonométricas? Bom, as razões trigonométricas, elas existem a partir dos ângulos. Então, eu só posso dizer qual é a razão trigonométrica que se apresenta, ou seja, quais são as relações entre lados, se eu tenho um ângulo específico, ok? Então, nesse caso, eu vou apagar o ângulo beta e vou ficar somente com o ângulo alfa. Pensa comigo. Em relação ao ângulo alfa, o cateto B ele está distante e o cateto C ele está próximo. Então, em relação ao ângulo alfa, cateto B nós chamamos de cateto oposto. C de cateto, O de oposto. Em relação ao ângulo alfa, o cateto C nós chamamos de cateto adjacente. C de cateto, A de adjacente. Ok? Em relação ao ângulo alfa, o A é hipotenusa. Não muda nada. Vou deixar só o H aqui. Ó. Ok? Então, a gente tem, em relação ao ângulo alfa, B como cateto oposto, que significa cateto distante, C como cateto adjacente e A como hipotenusa. A partir daí a gente já constrói as nossas razões trigonométricas. As razões trigonométricas, elas existem sempre em relação ao ângulo. Vou passar aqui para o lado, ó. Escrevi aqui, ó, 100 cos, e um pouquinho mais para baixo eu coloquei um TG, daqui a pouco eu mostro. Ok? O que significa esse 100? Esse 100... Ih, gente, espera aí que fiz uma besteirinha aqui, eu vou consertar. Pronto, já deu tempo de consertar. 100 de A, alfa, cos de alfa e TG de alfa. TG está um pouquinho mais para baixo, vou mostrar aqui, ó. Viu? Acho que dá para ver assim, né? Então, o que significa esse 100? Esse 100 aqui significa seno, certo? E como eu falei anteriormente, ele é a razão trigonométrica entre os lados do triângulo retângulo, ok? A razão de seno consiste em cateto oposto sobre hipotenusa. Então, toda vez que eu tiver o cateto oposto e quiser encontrar a hipotenusa, utilizarei o seno do ângulo em questão. Vamos supor que é um ângulo de 45 graus. Eu utilizo o seno de 45 graus. Vamos supor que é um ângulo de 10 graus. Eu utilizo o seno de 10 graus. Ok? Cosseno. Cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olha, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Com a posição desses dois lados, a gente consegue fazer a razão trigonométrica do cosseno. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas, Fabrício, como é que esses cálculos acontecem? Bom, os lados
hipotenusa, cateto e cateto, são valores pré-determinados. Então você vai chegar lá e vai descobrir que esse B aqui vale 3, eu quero achar a hipotenusa que é x. O cosseno de alfa, ele tem uma tabelinha onde a gente vai decorar o valor para cada ângulo específico. Eu vou mostrar para vocês no livro, eu vou mostrar aqui agora no livro de vocês, na página 193. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na página 193, você vai encontrar essa tabela aí, ó, com todos os ângulos de 1 a 89 graus. O que significa isso? Significa que o cosseno, olha aqui, ó, no meio é cosseno, ó, o cosseno de 21 graus vale 0,93, ok? Significa que o seno é a primeira, o seno de 67 graus vale 0,92. Fabrício, eu vou ter que decorar tudo isso? Não. Não, por quê? Porque no 9º ano a gente só se habitua a decorar os valores de 30, 45 e 60 graus, ok? Mas para cada valor de 1 a 89 existe um número pré-determinado, certo? Então, assim, nessa aula agora, a gente só vai aprender quais são as razões trigonométricas. Existe a razão do seno, existe a razão do cosseno e existe a razão da tangente, ok? Razão do seno, cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Razão do cosseno, cateto adjacente ao ângulo. Eu preciso saber qual é o ângulo. Cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. E razão da tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Valeu, galera!